Ô, Brunão, o que é que você... Porque como a gente puxou essa questão do como enxergar o reino e como fazer para participar do reino, talvez não exatamente dentro da igreja, relembre isso. O que é essa parada que você fala tanto assim de usar todas as habilidades A e as mesa virou. ferramentas não é, a favor do reino? Uhum. Porque você fala isso muito, né? Assim, eu já vi algumas pregações suas falando a respeito Cara, disso. eu... Que eu acho que eu citei aqui, mas Sim, eu sim. gosto que o seu é muito profundo, Eu né? acredito Eu falei muito só historicamente os apóstolos, né? Eles eram... Israel foi dominado por 7 impérios e o Império Romano foi o 7º império. O único dos 7 impérios que dominou sobre Israel, que continua... Eles tinham uma visão global e continuam em funcionamento até hoje. Egito não está em funcionamento, Babilônia, Verdade. por aí vai. Verdade. Mesopotâmia e tudo não estão. Mas Romano tá. Roma está aí, está de pé, o Vaticano e tudo mais. Tem então, vários... o Filho de Deus nasceu numa época em que a mensagem dele seria enviada para o globo. Então, Deus foi intencional para que o filho dele nascesse no tempo certo. Verdade. Por causa da comunicação, por causa da visão global de um império. Senão poderia ficar parado no tempo ali. Então, os romanos, eles tiveram a ideia de não escravizar mais Israel. Eles já foram escravos de outros 6 impérios. Vamos transformá-los em cidadãos romanos. E agora, cidadania, a gente fala de colonização, e colonização a gente fala de mudança cultural. Todo colonizador ele muda a cultura de um local. E qual foi a estratégia deles? Eles enviaram 300 apóstolos romanos. Eles enviaram 300 apóstolos romanos para sabotar a cultura judaica, estabelecer a cultura romana. Para quê? Isso tudo era por um único propósito, para que entre o rei, para que quando o imperador deles viesse de Roma para Israel, ele se sentisse na sua própria pátria, ele se sentisse na sua própria nação. Então, o estabelecimento de reino e governo deles era em cima dessa visão. Jesus cuida de 12 homens como discípulos, mas na hora de enviá-los, envia eles como apóstolos. Usa de um termo que não era gospel para estabelecimento de reino e governo na terra. O termo apóstolos veio antes. O termo apóstolos os romanos usavam, os gregos usavam. Uau. Na verdade, dos 5 ministérios, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e mestre, o apóstolo, o evangelista, eram evangelho, tipo assim, eles levavam a mensagem do evangelho de Júlio César, que era a mensagem dele. Tá, entendi. Então, Jesus usou de muitas coisas só o profeta culturais. Que é do nicho... Profeta e pastor. Profeta e pastor. O pastor vem do campo também. Né? Exato, sim. Mas, mas tinha muito no convívio deles, né? Israel, assim. Então, que não era da cultura deles ali, era a questão da palavra evangelho O evangelho era o cara que levava a palavra do rei, a comunicação. E por aí vai. Então, ele enviou 12 discípulos, enviou 12 apóstolos. Tipo assim, cuidou como discípulos e enviou como apóstolos. Tipo assim, e aí a Bíblia não descreve uma crise possível de tipo assim, poxa, mas os apóstolos eles sabotam a nossa cultura, estabelecem a cultura deles para o rei deles poder vir. Desde que a gente é pequeno, eles estão ferrando a nossa cultura, estabelecendo a cultura deles. E Jesus, é isso. Estão sendo enviados para sabotar a cultura do reino dessa terra, ou vamos falar para os brasileiros, sabotar a cultura do jeitinho brasileiro. Tá. Estabelecer a cultura do reino dos céus, de paz, justiça e alegria. Para quê? Para que entre o rei. Aonde? Na escola, na faculdade, no circo, nos negócios, no business, em todas as áreas. Então, essa é uma... Então, eu acredito muito no ministério apostólico, mas eu acredito que a origem dele parte desse lugar. Parte de um lugar de estabelecimento de reino em cultura. Tocar a cultura da cidade, do lugar. Nossa, toda vez que eu ouvia você falando isso, então, assim, eu acho muito louco, cara, porque a minha cabeça também explode. Não é? A gente tem uma escola hoje por causa disso. Aí a nossa conversa com a minha esposa começou a rodar em cima de escola. Cara, poxa, a cultura da escola, do sistema brasileiro de ensino. A gente precisa tocar as escolas. Ela quer fazer um evangelismo. Não, vamos ter uma escola. Como? No dia seguinte, bum, a gente vai fechar a escola aqui. Não, a gente vai comprar. Então, tipo assim, não é?
Cara, tantas coisas foram acontecendo. Então, eu acredito muito nisso, né, cara? Que é esse lugar. Eu não tenho uma visão triunfalista de que quando nós tomarmos esses lugares, aí então ele virá. Não. Perfeito. Eu acredito Perfeito. que a plenitude daquilo que nós estamos construindo só vai acontecer com a pessoa de Jesus em terra e no milênio nós vamos governar com ele na terra. Tarefa, só que faz parte da nossa essência e dessa visão apostólica. Isso, né? Isso. Em todos os campos. Estabelecimento de reino de Deus na cultura social. Como um todo. Em todas as áreas, em todas as áreas. Então, alguns vão fazer isso num formato bem evangeliquez. Outros vão fazer isso num formato bem com princípios. Outros vão fazer isso num formato bem com N maneiras. Então, eu tenho amigo meu que foi uma voz muito forte na empresa dele, pelo simples fato do patrão dele falar, vamos ligar a tal empresa, você fala isso, isso e isso. E ele falou, o senhor está falando é mentira, eu não posso mentir. Eu sou um cristão e eu não vou mentir pelo senhor. Não, você vai falar isso. Fala, eu não vou, por favor, só coloque outro. Não, você vai. Eu podia colocar, mas vai ser você. Dele. Eu estou falando para o senhor, não vou mentir. Eu quero ver, então. Recebeu a ligação, todo mundo olhando, ele foi e falou toda a verdade. Nossa empresa está atrasada nisso. Entregou tudo. E o cara veio louco para falar com ele. Você está maluco? Ele falou, com todo respeito, o senhor que está fazendo isso, porque se o senhor está bravo porque eu não menti por você, eu queria que o senhor soubesse que quem mente por você, mente para você também. Nossa. E eu não faço isso, porque não é o que eu acredito. Por quê? Ele começou a falar. Uau. Porque eu vivo isso, eu acredito nisso. Isso tocou o cara, ele virou gerente do negócio todo. Uau. E começou a ter voz, respeito, e foi estabelecendo o reino de Deus e deixou muitos frutos naquela empresa depois que ele saiu. Então, tá incrível. Sim, mas ele não era um cara que ficava pregando, evangelizando todo mundo, mas foi uma postura dele que estabeleceu uma cultura num lugar. Então, tipo Imagina. Então, assim vai ser em N maneiras e formas. Então, eu acredito que a gente precisa ir para todos os lugares, esferas e cultura. Precisa estar no esporte, precisa estar na música, precisa estar nos negócios, precisa estar estabelecendo o princípio e reino de Deus em todos os lugares que a gente for. Então, essa é um pouquinho assim da visão de reino assim, que a gente acredita, né, para o governo de Jesus na Terra, através de nós. Top. Isso explodiu minha cabeça mesmo, de verdade. Enquanto eu ouvia, falei, caramba, é isso, totalmente. Mas explodiu a minha também o dia que eu não é? Eu lembro que você falou isso, que a assim, gente falei, entregou de mão beijada isso, né? Durante muito tempo, a televisão. Porque aí eu faço um parênteses aí, né? Por que Jesus usou de termos? Por que Jesus usou de um termo que não era gospel para estabelecer reino de Deus? Porque o gospel, ele continuaria fazendo isso, mas a principal resposta é: a igreja de Jesus tem 2000 anos, o movimento gospel tem só 40. Fazem 40 e poucos anos, quase 50 anos, que grupos de empreendedores, empresários, visionários olharam dentro da igreja e falaram: uau, está nascendo música boa, uau, tem conteúdo bom, nossa, que livro bom. Vamos organizar isso? Vamos. E aí nasceu editora gospel, gravadora gospel, selo gospel, rádio gospel, tipo, 40, 50 anos pra cá? TV gospel, E como que década era de 70 ali para 80 que começou o movimento gospel forte. Cara, o gospel, o movimento, para mim, o gospel é um movimento de empreendedorismo. Entendi. Faz de sentido. reino. Faz de sentido reino. total. Importante, top. Meu Deus, cara. Transformou a vida de milhares de pessoas. É uma bênção. Não tem um dono, mas foi uma forma de organizar, né? Foi uma forma de organizar as coisas. Poxa, está nascendo música boa, as outras igrejas precisam ter acesso a isso. Então começou a ter, nossa, que palavra boa, mais pessoas precisam ouvir isso. Então vamos. Que livro e bom. Criou um DVD. Bom, Então foi nascendo. Mas aonde o gospel, o movimento gospel errou? Em não se atentar para uma das principais conversas de Jesus para com o Pai, dizendo: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, deixe eles no mundo, mas livre eles do mal. Ensine eles a discernir o que é bom e ruim no mundo. O gospel errou em dizer: só é de Deus o que está aqui dentro.
o que é consumido fora desse movimento, não é de Deus. E essa não foi a fala de Jesus. Ele fala, Jesus, deixa eles no mundo. Jesus fala para o Pai, Pai, deixa eles no mundo, não tira eles do mundo. Livra do mal. Livra eles do mal. Então tem coisa boa e ruim. Entendi. Lá dentro e aqui dentro. Entendi. Lá fora e aqui dentro. Então, entendi. Estão todos os lugares. Então, essa visão. Então, eu poderia ser um cantor que quer fazer algo. Então, teria que ser uma outra construção, uma outra parada, mas eu sei onde é meu chamado, minha vocação. Perfeito, entendi. Mas eu entendo. Um jogador, ele não é um jogador gospel, mas está lá, jogando e está tocando a vida de muita gente. Tudo sendo mais. exemplo no vestiário, sendo exemplo na mídia. Sendo exemplo. Não? Sendo Kaká. testemunha. Vou falar aqui, o Kaká, jogador. Sendo né? testemunha, é o que a palavra fala. E serão minhas testemunhas. Então, e aí é onde toca, né, cara? Porque o testemunhar envolve morte da carne, não tem jeito. A palavra testemunha Verdade. ali, ela é mártir. Entendi. E serão meus mártires, né? Ou seja, vai ter preço, cara. Entendi. Vai ter hora que o seu princípio vai querer ser negociado, vão querer comprar e vão querer, mas tem uma parte, cara, mas isso aqui não é correto. Isso não é certo. Não, isso eu não vou fazer. Isso. E vai ter horas que vai custar muita coisa em prol daquilo que a gente acredita. E vai ser através dessa postura que a gente vai estabelecer ainda mais reino de Deus. Então, é isso que eu acredito. E é maneiro, né? Maneiro demais. Então, acho que Toda vez que eu ouço a gente isso, precisa ser intencional em tudo que a gente for fazer. Em tudo que a gente for fazer. E, sobretudo, dar bons exemplos, né? Ser o exemplo, né? Exato. No dia Pregar a dia o mesmo. evangelho e, se necessário, você usar a palavra. Muito bom. Muito bom. Ninguém sabe quem que é o dono dessa frase, né? Alguns falam que é a Madre Teresa, outros falam que é Santo Agostinho. Mas é isso, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Então, Uau. Forte, né? forte. Nossa, forte. E com essa... Essa, meus amigos. Seja diferença aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. E seja diferente como, Medina? Se tornando membro. Frutifique. Nossa, puxou o gancho, mano. Sendo membro. E a melhor forma de você tocar na nação é você sendo um membro do Hub. Porque você vai ajudar esse canal a tocar a nação. Mas o Hub fala disso mesmo, cara. Ué. Não estou errado, afinal. O Hub fala disso. É um projeto nosso. Fala, cara, tem uma plataforma que é o YouTube, tá tendo podcast a rodo, tá tendo muita coisa. 2020, né? Final de 2020. Foi. Final 20? de 2020. Foi. Não, foi. Não, que eu peguei Covid. Não, foi. Que você. Foi em novembro de 2020 que veio a ideia de falar, cara, preciso fazer um podcast. Eu não conseguia. Achei que você ia soltar uma piada. Fiquei mano. ruim, eu não conseguia Pegar pegar. o seu Covid. Ele olhou para mim e falou, Eu não conseguia pegar nada, assistir nada, conectar com nada. Comecei a assistir alguns cortes de podcast. E aí eu saí do Covid e falei assim, cara, a gente precisa fazer eu algo assim. sobreviver- A gente consegue comunicar com a galera com alegria, com leveza, com humor. E eu sei que de tudo que estão fazendo, não estou falando da galera cristã que a gente gosta, mas até da galera do hype, que é só entretenimento, assim, que é legal e tal, é um entretenimento. Mas eu falei, cara, mas não transforma a vida de ninguém aquilo. Não transforma a vida de ninguém. Então, eu acho que a história contemporânea da igreja é tudo a gente endemonizou, depois aceitou, depois se perdeu. Então eu falei, não, cara, eu não vou entrar na lista de falar, não, vamos para cima. Antes a gente... Hoje, Vamos para cima, vamos fazer, cara. E graças a Deus, a gente tem muito feedback. Hoje o Hub foi na essência, né? Porque a gente recebeu um missionário, um DJ e um empresário. não, é tudo Tipo assim, não tem nada a fora ver um com o outro. da casa. Totalmente um de E cada lado. o nome, né? O nome mesmo, que é o Hub, para conectar com Sim. galera que está em áreas diferentes, fazendo coisas diferentes e frutificando nas suas áreas. Dando exemplo, cada um do seu nicho, cara, cada um da sua forma, cada um com a Esses sua dias entrega. eu ouvi uma coisa muito forte, assim, ficou muito na minha cabeça, que não sei nem se tem base bíblica para isso, tá? Qualquer coisa você me corrige. Não, a gente também não tem, fica tranquilo. É uma Mas frase que- de Allan Kardec, mas isso aqui Confúcio. Já diria. muito bom. Não, mas fala assim, Eu estava assim, meio uma... Senti que meu avô queria falar algo comigo. Falei, poxa, avô. Muito bom. Ensinamentos Isso aqui é o maravilhosos. Hub, cara. Já virou, já.
Ele com certeza ia ué. falar uma frase Hub, muito séria. conectando o Muito espírito maneiro. assim, Hub conectando espíritos. cristãos e... Ai, meu Deus. Brincadeira, gente. Perdão. Jesus é a salvação. É isso aí. Só um caminho.